Cavalheiros, como que a Dodge foi cair nessa? Como que a Dodge foi lançar um Challenger elétrico? Cara, no passado os caras... eles não pediam permissão. Eles não pediam desculpas. Eles não estavam interessados ou preocupados se aquilo fazia sentido ou não. Simplesmente eles iam lá e faziam. Olha isso aqui, ó. 700 cavalos. Tração quando tem, traseira quando tem, né? E assim, 2 toneladas. Tudo bem. Mas não eram 2 toneladas de bateria, você entende? Como é que os caras saem disso e em 5 anos falam, nunca mais vamos fazer isso, vamos fazer agora um Challenger elétrico? Nesse vídeo, cavaleiros, a gente vai dar uma volta perigosa num dos carros, no segundo carro. O primeiro foi o Dodge Viper, no segundo carro, olha, 2 Dodges, que eu não consigo acelerar até o final, velho. Porque simplesmente o carro não faz sentido algum. E isso é muito legal, certo? Dodge Challenger Hellcat, um carro muito pedido por vocês. Vídeo curto, uma espécie de mini homenagem. Que eu vou passar aqui para vocês no canal, certo? Enfim. Aqui você não pode titubear, meu amigo. Isso não é um carro para amadores. E eu tô intimidado, velho. Eu tô muito intimidado. Chega lá, vamos apresentar o carro para vocês. Bom, cavaleiros, então tratando-se de um carro que o excesso é o objetivo aqui, o Challenger não deixa nada a desejar, principalmente na versão Hellcat que nós temos aqui nesse vídeo. Se vocês verem, essa aqui já é... eles chamam de terceira geração, certo? A primeira começa lá em 1970, um carro icônico, né? Um design que atravessou aí eras. Aí a gente vai pular a segunda por motivos óbvios e a gente volta aqui na terceira, que é uma verdadeira releitura, uma verdadeira homenagem a esse primeiro Challenger de geração que vocês encontram aqui, mais ou menos nas formas originais aqui do carro, né? O mais icônico aqui na frente do Challenger é que eles manteram aquelas lanternas quádruplas redondas escondidas aqui em um nicho, né? E aquele formato clássico lá do Challenger de primeira geração. Só que aqui no Hellcat o objetivo ele é excesso, e tem muitos excessos aqui interessantíssimos, como por exemplo o próprio capô. Aqui a gente tem um capô com essas 2 largas narinas aqui, certo? Que servem de captação para a parte de admissão do motor. A gente tem aqui o filtro de ar, que eu já vou mostrar para vocês mais para frente aqui no vídeo, e parte do ar que está sendo admitido, sugado aqui pelo Supercharger, passam por esses dutos e aí depois, não satisfeitos, né? Aqui na versão do Hellcat nós temos dentro do farol, se vocês verem, no farol interno do carro existe um buraco, certo? Por qual há um cano que é ligado também, de novo, pela parte aqui da frente, à caixa do filtro de ar, certo? Essa comunicação existe só desse lado. Do outro lado a gente tem um buraco, mas há uma tampa lá, certo? Então veja a atenção dos detalhes aqui, né? Deles recortarem um buraco. Isso daqui era uma modificação muito comum em outros... BMW fazia muito disso, até pelo fato dos faróis quádruplos, né? Quando você botava um turbo numa BMW, você tirava o farol alto e botava um cano direto ali para captação da turbina, geralmente ficava lá do outro lado, né? Aqui os caras ousaram, né? E transformaram uma alteração comum no mercado de customização no item original de fábrica, certo? É sobre isso, cavalheiros. Continuando aqui também, a gente tem essa grade escondida por esse espécie de boné aqui de aba, né? A denominação do modelo SRT com o Hellcat ali no lado direito, e aqui embaixo a gente percebe principalmente esse spoiler de plástico, certo? Que nós temos aqui na frente, e geralmente eles vêm de fábrica com essa proteção amarela, né?
que muitos proprietários optam por manter, porque dão esse contraste, né? É como se fosse uma pinstripe ou como se fosse um detalhe que a gente vê geralmente em carros mais de competição, né? Lembrando, isso aqui é um item de proteção do carro, certo? E não é barato. Já na lateral, cavalheiros, aqui no Challenger de terceira geração, nós temos uma excelente leitura lá da plataforma E do Challenger original, fazendo essa homenagem, né? Essa homenagem não é uma boa palavra. Mas dá uma olhada, o carro é gigantesco, assim como os carros da plataforma E deveriam ser, né? Mas ainda assim mantendo uma carroceria de 2 portas. Aqui no Hellcat nós temos exageros permissíveis, né? Exageros muito bem acertados. Primeiro, o carro ele anda, ele tem as bitolas aumentadas, certo? Então você vê que a carroceria ganhou um aplique estético aqui, certo? Nos paralamas dianteiros e traseiros para acompanhar esse alargamento de bitola. Lá na frente agora a gente tem pneus 275/35/20 e na traseira 305/35/20. Ambos montados aqui nas rodas especiais do Hellcat de aro 20, com esses 5 pontos com duplo paralelo, muito bonitas e de novo fazendo aquela menção com aquele offset negativo, o requadro para dentro da loja, da roda. Assim, a fórmula ela é super antiga. Por que você vai mudar essa fórmula, né? Mas aqui continua funcionando. Dá uma olhada, que roda bonita. Você não consegue nem encontrar o centro, dependendo do ângulo que você está olhando aqui da roda. Coisa maravilhosa. Lá dentro nós temos os 2 traços agora na época do logo da Dodge e também a versão Hellcat entrava aqui com freios Brembo ali na frente de 6 pistões originais de fábrica, certo? Lembrando que o lugar para você comprar os seus pneus é lá no site da pneustore.com.br e o cupom é o cupom NADAMAL. Gosto muito desta linha curvada aqui na traseira, certo? É uma forma de você enfatizar que esse carro é de tração traseira. Linha simples, seguem as linhas originais lá da década de 70, e você não precisa inventar o novo aqui, você só precisa exagerar ele, entendeu? Olhando aqui de traseira, algumas coisas também chamam a atenção, como a tampa do abastecimento de combustível segue aquela tampa mais antiga, né, exposta, sem ser coberta por um item de carroceria. Depois, olhando desse ângulo aqui, principalmente a roda traseira com o pneu 305 e o aro 20, o disco de freio lá dentro ele é grande, só que tem tanto espaço que parece que é assim, um disquinho de 150 milímetros, né? Muito, muito legal esse ângulo aqui do Challenger. No fim, olhando o Challenger desses outros ângulos menos usuais, a gente percebe que como o exagero aqui foi muito bem sucedido. Depois aqui na traseira nós temos o design aqui também que faz uma homenagem lá ao primeiro Challenger, certo? Com essas lanternas em paralelo, aqui num estilo muito elegante com essas barras de LEDs, certo? E uma espécie de curvatura interna aqui na própria lanterna. Lá no meio a gente tem o letreiro, né? Dodge, e o Hellcat vem com esse spoiler aqui de plástico, certo? Com o escrito SRT e o gato no canto direito, certo? No final a gente tem 2 ponteiras quadradas, bem largas, enfatizando o ronco do Challenger. Bom, aqui dentro a gente tem um interior típico dos muscle cars americanos, mesmo para as versões mais recentes, né? Um extenso uso de plástico e um mix aqui de itens de conforto e algum tipo de luxo. Aqui, por exemplo, o banco bem largo, nós temos aqui alguns apliques em alcantara, alguns apliques de couro, certo? E o banco ele tem ajustes elétricos e ajustes ainda manuais. Lembrando que também esse carro é um 4 lugares e lá atrás a gente tem bastante espaço com 5 lugares até. Apesar de ser um coupé 2 portas, ele é mais espaçoso que uma Ferrari 612, por exemplo, né? Que tem dimensões muito equivalentes. Depois a gente vem aqui com o sistema Harman Kardon na frente aqui do sistema de som. Nós temos aqui os botões clássicos da Stellantis aqui, de plástico, compartilhado em muitos carros da Chrysler, da Jeep, da Fiat, né? E aqui na frente, na verdade, o que interessa no sistema do SRT são
as versões e as possibilidades de configuração eletrônica dos diversos sistemas aqui internos desse carro. Vem mais perto que eu explico. Primeiro, cavalheiros, o carro ele possui duas chaves. A primeira preta, no estilo original lá do SRT, nós temos aqui um mapa de até 500 cavalos, certo? Mas lembrando, o Hellcat possui 727 cavalos aproximadamente na versão com a chave vermelha, certo? Se você entrar com essa chave aqui no carro, o carro vai ter 240 cavalos a mais aí aproximadamente. Só trocando a chave. E tudo isso também configurável aqui, ó. Se eu entrar no modo SRT aqui no painel, eu vou conseguir fazer diferentes customizações aqui da potência do motor, 500 cavalos ou 717. Na transmissão, 3 modos de condução, o final para pista, para autódromo. Depois eu posso configurar a atuação ou não das borboletas do volante, o sistema de tração com um modo de pista também, o sistema dos amortecedores, também com 3 modos, e a resposta aqui do volante, também com 3 modos, certo? Além disso, o carro ainda permite e traz algumas outras funções, como um controle de largada, certo? Aqui customizável. Aqui é possível customizar os flashes, né, das luzes de indicação de troca de marcha. Eu tenho um modo de arrefecimento do carro, certo? Que aqui trabalhando com algumas variáveis, veja que eu preciso ter o motor desligado, eu consigo clicar para o carro fazer a água circular no carro e ligar a ventoinha para eu baixar as temperaturas aqui do sistema de arrefecimento. Isso daqui é importante para quando você vai fazer uma arrancada. Então você vai fazer a arrancada com o carro frio e isso permite você ter melhores números aí de pista, né? Entre as passadas, entre as puxadas. Tem também um sistema de line lock, certo? Que ativa o sistema de freio e libera ele não pelo pedal, mas pelo botão, e isso dá um controle melhor para quando você vai fazer uma largada em arrancada, e também ele tem um modo valet para limitar a potência. Isso aqui não interessa muito para esse vídeo. Aqui no painel de instrumentos do Challenger nós temos instrumentos mais reduzidos, fazendo uma alusão naquele instrumento duplo que a gente tinha no Challenger original, certo? Com aqui no caso do lado esquerdo o contagiros do motor, que vai ali por volta de 6.600 mais ou menos, certo? E dentro algumas indicações ali de luzes de aviso e outros instrumentos. Lembrando também que a face do instrumento ela está com uma espécie de cone, né? Que dá um aspecto de profundidade muito interessante. Do outro lado eu tenho o velocímetro vai até 340 km por hora, certo? E lá embaixo também os instrumentos, as luzes de aviso na parte interna e uma indicação do SRT na parte inferior. Já no meio uma tela com diversos instrumentos customizáveis, desde velocímetro com temperatura de arrefecimento e nível do tanque de combustível do lado esquerdo e direito respectivamente. E aqui a gente consegue configurar outras informações como pressão de pneu, o teu tempo de pista, lembrando que esse carro ele tem uma configuração de pista. Esse carro também tem uma configuração de piloto automático, que é raro aqui nos Challengers, uma indicação de consumo de combustível, com uma indicação de 5,1 km por litro consumido, o que é muito pouco para esse carro, ok? Dá para baixar bastante, entre outras informações aí de computador de bordo, informações de multimídia e etc. Mas o que realmente interessa aqui, cavalheiros, é o V8. Aqui, cavalheiros, a usina de força responsável por torcer esse carro quando você está acelerando ele parado ali na garagem, certo? Um V8 americano, um Hemi, 6,2 litros. Aqui um Supercharger da IHI com parafuso gêmeo, certo? Para fazer ali por volta de 11 PSI de compressão. Em outras palavras, cavalheiros,
um componente ligado ao próprio motor aqui pela polea dianteira, que vai comprimir ar da atmosfera para dentro do motor, trabalhando com pressão ali por volta dos 11 psi. Esse supercharger, aqui de 2,4 litros, rouba por volta de 100 cavalos para fazer o seu trabalho, certo? Então, o motor precisa produzir 100 cavalos a mais só para fazer esse supercharger funcionar. Em outras palavras, dos 717 aqui, aproximadamente cavalos declarados, o motor produz de fato 800, mais 100 são perdidos aqui só para fazer essa compressão do ar. O sistema de arrefecimento possui aqui do ar comprimido, né? Possui o seu sistema separado próprio para fazer baixar a temperatura desse ar e aumentar a sua densidade, portanto a sua eficiência. E a gente ainda está falando aqui com tecnologia simples, né? O motor é ainda Hemi, o original da Dodge, utilizado em outras caminhonetes aqui principalmente. O Hemi faz aquela alusão à antiga câmara de combustão hemisférica, aqui já nem tanto, né? Porque câmeras de combustão hemisféricas não são assim muito eficientes, certo? Isso aqui são tecnologias mais antigas, né? Aqui o formato do pistão, por exemplo, já é um formato de pistão original, mas enfim, a Hemi era essa marca, né? Essa tecnologia antiga da Dodge, que hoje vira mais um marketing, né? Que carimba aqui os motores da marca, certo? E aí, assim, qual que é a necessidade, Guilherme, de você pegar um motor grande, 6,2 litros, que já produz seus 500 cavalos, botar um supercharger em cima e aumentar dos seus 200 e poucos cavalos aí a potência final do conjunto? Qual que é a necessidade? O carro não tem tração, assim, eu tô só no meio pé, velho, porque sinceramente, isso aqui não é pra qualquer um acelerar não, velho. Sabe o último carro que me lembra? O Viper, velho. O Dodge Viper, cara, é o mesmo nível de experiência. Ah, tudo bem, eu tenho uma suspensãozinha aqui um pouco mais busy, um pouco mais ocupada, tal, não sei o quê. Mas a sensação de desconexão do carro e a ausência de aderência, né? Mesmo 30 anos depois, ela permanece, cara. Quer ver, ó? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Quarta, o cara tá lixando, velho. E é meio pé, velho. Aí você vai me perguntar, pô, mas qual que é o sentido disso, Guilherme? É esse o sentido. Cara, assim, ó. A resposta do acelerador, ela é tão instantânea e você tá sentado em espécie de uma gelatina, cara. É uma sensadura, é uma sensação de sei lá, velho, assim, de tipo, a gente já ultrapassou o limite há muito tempo aqui. O limite da tração, o limite do bom senso, ó. É cafeína ou é gasolina isso aqui? Hã? Cara, não tô conseguindo acelerar o carro, velho. Que coisa ridícula, mano. E aí veio o meu questionamento, né? Puxa, em 2018 e 2019, quando esse carro foi lançado, a Dodge ousou. E como que uma companhia em 5 anos decide encerrar um projeto desses e fazer com que a próxima geração do Challenger fosse 100% elétrica, e desmonta a fábrica e vamos refazer. Cara, não dá, assim,
Desmonta a fábrica e agora, a partir de agora, o próximo Challenger vai ser elétrico. Tipo, como é que chega numa virada tão absurda e, de novo, sem sentido, completamente sem propósito? Por quê? Olha isso, bicho. Esse é o primeiro carro do canal que eu não consigo pisar 100%, velho. Porque o carro... a suspensão do carro não entrega. O pneu não agarra, velho. E eu que eu já dirigi coisa forte aqui, velho. Se você parar pra pensar, cara, a coisa mais próxima que eu me lembro, assim, de potência, de entrega, cara, o meu carro, velho, ele tem por volta dos seus 86 kgfm, é um V8 biturbo, turbina pequenininha, ela pega cedo, mas mesmo com um pneu melhor, 275 que eu tô lá agora, eu não tenho essa primeira e segunda assim, né? Depois vamos pensar aqui e lá eu tô por volta dos seus 600 cavalos de motor. Depois a gente parte por uma 812, uma Ferrari 812, certo? V12 aspirado lá na frente, 800 cavalos declarados, acho que deve estar muito próximo disso. Mas o torque, cara, o torque é 2/3 do que esse carro entrega. Lá é 60 e alguma coisa, aqui é 90. E instantâneo. É um monumento à ineficiência. E daí? Então é isso, cavaleiros. Muita gente pedia esse carro aqui, certo? O Challenger Demon, Challenger Hellcat, Challenger Red Eye, Challenger Motherfucker Doesn't Matter, ok? Olha, eu já me perdendo aqui. Não interessa, cavaleiros. Nós estamos num momento muito curioso da indústria automotiva que, por algum motivo, o pessoal do departamento de marketing ganhou poder dentro das empresas. E aí eles olham para o futuro e pensam, qual que é a tendência? Não, agora o futuro é isso, o futuro é aquilo, né? Vamos acabar com o V8 Supercharger. Não, esse carro ele faz 3 por litro. Não, porque nós precisamos... calem a boca. Calem a boca, porra. Entende? Vai lá pro cara da engenharia, aquele cara que tá de cabelo branco, que montava motor na raça, na mão, entendeu? Dava aquela cuspida para entrar o comando, botava uns negócios gigantescos ali na frente só para empurrar para dentro do motor. Escuta esses caras, velho. A marca, os Estados Unidos, o mercado, há décadas compra coisas que não fazem sentido, que não são racionais, que não precisam de permissão para existir. Você simplesmente faz porque você ousa, entende? Esse é o público da marca, eu acho, né? E aí não é à toa, lança-se o Challenger elétrico, não vende nada. Não, mas Guilherme, mas existe a norma da lei que exige o mínimo, já acabou, caiu essa lei estúpida, que estava marcando um mercado de décadas de cultura, de tradição. Talvez seja isso. Talvez eles estejam... A ideia seja essa, né? Ou a tentativa seja essa. De encerrar essa cultura. Mas não dá certo, cavaleiro. Porque tem que vender. Tem que vender. Entende? Que coisa... absurda, mano.